primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 23. Aprendendo com eles personagens ao redor da cruz. Encerraremos esta série agora em abril. Em maio iniciaremos uma outra série. Essa outra série vai levar um bom tempo também. Vamos trabalhar aqui, não é? A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Usaremos aqui as nossas confissões, o Westminster, os catecismos, os nossos subsídios também, as 3 formas de unidade, confissão belga, Heidelberg, Canon de Dort. E até citaremos aqui para mostrar que os nossos irmãos batistas e congregacionais também têm as suas confissões. 1689, a Londrina, Savoia. A catolicidade da igreja, no sentido bíblico, nos impede de vivermos no gueto, ou acharmos que somos os únicos. Ainda bem que não somos. Fazemos parte de um todo maior. Deus seja louvado. Lucas 23, agora sim, a partir do versículo 33. O Evangelho de Deus segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. E aí nós encontramos um texto narrativo. E nesse texto narrativo, dentre muitos personagens, nós temos aí os 2 malfeitores. Lucas chama-os de malfeitores. Outros evangelistas apresentam esses mesmos como ladrões. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E Lucas continua narrando. Lucas é muito perspicaz, ele é detalhista, por vontade de Deus, é claro. O povo estava ali, contemplando o nosso Senhor e Supremo Salvador no Calvário. E a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Que zombaria, gente. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. É claro que uma ironia da parte dos homens, mas Deus usa a ironia dos homens para propagar uma verdade. De fato, Rei dos judeus, Rei do universo, Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Enquanto fizeram isso por ironia, Cristo usou a ironia, Deus usou a ironia dos homens para propagar a verdade. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Agora imagina, ele já está num processo de asfixia, o malfeitor. Ele está sendo asfixiado, pois crucificado numa cruz, o processo era de morte por asfixia.
Inclusive, quebravam as pernas para que o condenado ali, o crucificado ali, não tivesse como resistir. Uma vez sem força, ele era estrangulado. E olha só, não és tu o Cristo? Raiva, cheio de raiva, de ódios, sangrando. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não está dizendo tu és o Cristo com uma linguagem polida, não. É raiva, ódio. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. O outro também está sangrando, gente. Agora observe que frase. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Mas este nenhum mal fez. Pare. Agora imagine, ainda conseguiram um pouquinho de fôlego, Rúbia. Ele conseguiu ainda um pouquinho de fôlego para dizer isso. E acrescentou Jesus. Eu imagino que há aí emoções diversas. Enquanto ele repreende o outro, é indignação. Quando ele clama, com certeza, é uma voz embargada, choro. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não é um pedido seco, árido, sem vida, não. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E está lá o mestre, também no processo de asfixia. Nem se compara com a dos outros, porque a dele bebendo o cálice da ira de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. E aí temos dois, além dos outros que são citados aí. Os dois ladrões, os dois malfeitores. Vejam como dois seres humanos, dois filhos de Adão, muito especialmente pós-queda. Dois filhos do primeiro Adão, vejam como ambos olharam para a cruz de Cristo. Tiveram um olhar diferente, percepções diferentes, consequências diferentes. E esses dois ladrões continuam sendo retratos de muitos hoje. Um olha e blasfema. Os narradores narram que possivelmente eles fossem também agitadores políticos da época, além de ladrões para bancarem as suas propostas. Um olha para aquele que está na cruz, Jesus Cristo, e blasfema contra ele. Derrama ódio contra Jesus Cristo. Ódio. Fazendo coro com a multidão, fazendo coro com as autoridades, com os soldados, fazendo coro principalmente com o diabo. Um diabo. Meus irmãos, prestem bem atenção. Que esse ladrão, blasfemador, que derramou ódio sobre Cristo, é um retrato não apenas de pessoas do século XXI, mas como será
a vida no inferno. Como será a segunda morte? Nós nos enganamos achando que no lago de fogo as pessoas estarão chorando apenas e arrependidas. Não haverá arrependimento lá não. Elas estarão fazendo isso eternamente, blasfemando. Só que debaixo da ira eterna de Deus. Aí pronto, é irreversível. Porque a gente fica assim, ai tadinhos, vão passar a eternidade blasfemando. Claro que você pode pegar a parábola do rico e Lázaro, não é? E na parábola lá o rico diz o quê? Ele se sente em tormenta. Não é assim que diz a parábola? Mas segundo a Escritura Sagrada, lá em Apocalipse, muito especialmente, no aspecto geral, uma multidão no lago de fogo, blasfemando, derramando ódio contra Deus, mesmo debaixo da ira eterna de Deus. Esse ladrão na cruz, do lado de cá, é um retrato de muitas pessoas hoje. De muitas pessoas hoje. Mas também é um retrato de muitas pessoas que estarão do lado de lá, no fogo eterno, segundo a morte. Estarão espumando raiva. O outro não. O outro como fruto da graça soberana de Deus, soberania de Deus e responsabilidade humana. E aí a nossa UMP tem um evento aí, um bate-papo com o pastor, e o tema vai ser soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós precisamos estudar mesmo sobre isso, porque tem muita gente fazendo mau uso dessas verdades lindas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas o outro ladrão olha para Jesus. Primeiro ele escuta o seu parceiro derramando ódio contra Cristo e o repreende. Já há uma mudança ali, gente. Já há uma mudança nas suas interioridades. Já há uma mudança. Já há ali uma regeneração dentro dele. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Primeiro repreende o seu compatriota, o seu parceiro. E depois de repreender, pare. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós merecemos, querido. Ou seja, reconhecimento dos seus próprios pecados. Ali é reconhecendo um crime civil, mas um reconhecimento de um crime civil que ia para além do crime civil. Ele agora reconhece também reconhecimento de pecados, confissão de pecados. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Ele não. Agora vejam só que coisa, Kennedy. Ele não. Ele agora olha para Cristo e ele consegue enxergar que ele está diante do Senhor, diante do Salvador. Obra da graça de Deus, porque como pode? Ele está ali morrendo, aquele ladrão arrependido. E ele olha para um outro crucificado e diz: lembra-te de mim. Querido, só um regenerado pode olhar para um crucificado que está sendo também ali estrangulado, que está sendo ali asfixiado, todo desfigurado de pancada, de porrada, de açoites, e dizer: lembra, Senhor. Volte o texto aí, por favor. Sonoplastia abençoada. Vejam como ele dirige. Ele repreende o seu compatriota, volta-se para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus é rei. Ele tem um reino. E que ele estava ali naquela cruz para salvá-lo. Vejam,
a fraqueza de Deus. Jesus, lembra-te de mim. Aí você vê a relação, queridos, da doutrina da justificação na prática. Você quer um texto narrativo que ilustre bem a doutrina da justificação, que não seja uma doutrina, uma ideia vaga? Olhe para um texto desse. Lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Quando você volta para o Antigo Testamento, Davi está com raiva, caminhando em direção para matar um cidadão a quem ele pediu, fez um pedido e o cidadão não atendeu. O esposo de quem? Abigail. O esposo de Abigail, com quem depois ele casou. Mas diz o texto sagrado que quando Abigail se aproxima dele, o que é que Abigail diz para ele? Dentre outras coisas, ela disse: eu sei que tu vais reinar sobre Israel. Davi não estava reinando ainda não. Ele estava como um fugitivo. Entende agora? Abigail diz: eu sei que tu vais reinar sobre Israel. Então, ó meu Senhor, não faça isso. Não suje as tuas mãos. O meu marido é filho de Belial. Muita coragem, hein? Ele é filho de Belial. Queridos, prestem bem atenção. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Cristo disse: que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se você quer uma ilustração de uma mulher que amou mais a Deus do que ao próprio marido, olhe para Abigail. Ela olhou para Davi e disse: eu sei que meu marido é filho de Belial. Agora, por outro lado, mesmo sendo filho de Belial, ela em nenhum momento usou de expediente mundano para desrespeitá-lo. Ela volta para casa. Ao voltar para casa, ele está cheio de álcool. Ela disse: eu não vou contar agora não, porque se eu contar agora, eu corro risco. Quando passou o efeito do álcool, não deu tempo. Ela conta e Deus o pune. Deus tira a vida dele. Mas fecha parênteses. Abigail disse: eu sei que tu vais reinar sobre Israel. Agora pegue esse homem arrependido e diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso é teologia bíblica, gente. Isso é teologia bíblica. A Bíblia ela tem uma unidade maravilhosa. Porque Deus promete, Deus coloca Davi no trono e depois promete um descendente. E diz, 2 Samuel 7, um dos teus descendentes se assentará no seu trono e dele jamais sairá. Aí quando você lê Atos dos Apóstolos, Pedro aplica essa profecia veterotestamentária a Cristo. Claro que no aspecto histórico ali, primeiro era Salomão, mas os censos plenos, o acontecimento pleno dessa profecia de 2 Samuel 7, Jesus. Aí Pedro vai dizer: e ele se assentou no trono de Davi. E ele se assentou no trono de Davi. Gente, quantas verdades maravilhosas nós temos aí num texto narrativo desse. De um lado, um ladrão expressando ódio, do outro, um arrependido, dizendo: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que nos deixa realmente emocionado é aquele homem lá na cruz, né, também sofrendo as dores, né, o sofrimento, e ele: lembra-te do teu reino, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que eu entendi também é a convicção e a fé que ele tinha que existia um reino real, verdadeiro,
e ali estava o rei, não é? Sofrendo, crucificado, mas com a convicção, aquele criminoso, né? De que realmente lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A convicção deles nos deixa realmente com algo maravilhoso dentro de nós, a convicção que ele tinha. E muitos cristãos, sendo cristão, não tem essa convicção de pagar o preço, na sua vida, no seu dia a dia. Sabe, ele vem, eu também faço parte do reino, mas aquele que estava ali sofrendo teve uma convicção realmente real, como já estivesse vivendo aquela convicção do reino. Convicção essa como fruto da regeneração, a ordem da salvação. Nós que somos presbiterianos, damos muito a questão da Ordo Salutis, não é? Essa linguagem todo mundo aqui já conhece, Ordo Salutis, a ordem da salvação. Começa com regeneração, depois conversão. Conversão, 2 pontinhos, arrependimento e fé. Justificação, adoção, santificação, glorificação. O que é que acontece com esse ladrão arrependido? Ele primeiro é regenerado. A convicção já é uma evidência dessa regeneração, já é uma evidência da regeneração e da conversão. Então, gente, queridos, olha, para o nosso ministério Zaqueu, Cida, Raquel, Rúbia, Gracinha, Auxiliadora, Leia, Samara, Jonathan, Elinardo, saudade de ti, homem. Preste bem atenção, quantas mensagens para nós aí. Vamos nos deparar sempre com pessoas arrependidas, a semelhança do ladrão arrependido, e também vamos nos deparar sempre, como igreja do Senhor, na caminhada de evangelização, com pessoas tipo o ladrão blasfemador. A igreja não pode ser ingênua, não. Mas também ela não pode se desesperar. Vai ser no meio da multidão, a igreja sai para anunciar o evangelho, ela vai sempre também se deparar com aqueles que dirão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. A igreja vai ter sempre assim. Então vamos adiante. Vamos nos entristecer porque alguns vão blasfemar, zombar, escarnecer, mas outros não. Outros dirão: é ele. Querido, olha, ele está dizendo, quando ele olha para Cristo, antes de dizer isso, ele olha para Cristo, as escamas dos seus olhos são tiradas. Então ele percebe que ali não é só alguém semelhante a ele crucificado, não. É o Salvador, é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Rei, é o descendente de Davi, é o filho de Abraão. Elaine, microfone para ti também. Pastor, indo de encontro, né, o que o pastor Abraão disse, a gente tem um exemplo também lá em João, quando fala dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Que coisa impressionante, discípulos. Então, assim, eles seguiam Jesus, eles ouviam os ensinamentos, entretanto, Jesus aparece, eles não reconhecem. Jesus caminha, indaga e eles relatam todo o que aconteceu, né? E Jesus questiona ele, né? Chama de insensatos, né? Nécios. E só depois é que eles começam a dizer: vi, por isso que os nossos corações ardiam quando ele falava. Mas veja, e discípulos de Jesus, né? Quando ele compara a questão da fé, né? do ladrão, né? Que a convicção e o reconhecimento que ali era o Filho de Deus. E depois tem aqueles que seguiam a Jesus, né? É uma disparidade, não é, pastor? Destacar isso,
Boa sua fala, Elaine, porque na vida cristã nós temos níveis de convicção, em virtude de situações diversas. Os discípulos a caminho de Emaús não eram crentes? Eram. Os dois, Lucas 24, está lá. Dois e eram discípulos. E a prova é tanto que Cristo foi ao encontro deles, para mostrar o seguinte, que a vida, a santificação, ela varia de cristão para cristão. E a gente tem que ter paciência com o outro. Tomé ainda diz assim: eu só creio se eu ver. Aí o Senhor Deus é tão gracioso que ele aparece e diz, põe aqui, na linguagem do nosso sertanejo aqui, bota o dedo aí, macho. Seja crente, rapaz. Seja crente, homem. Um microfone aí para o presbítero Aldo. Ele pediu ali, por favor. Então, gente, observe. Enquanto ele vai pegar o microfone, observe. Agora, analise direitinho. Dando um salto aqui. O cidadão não pede, me livra dessa cruz. Para pensar nisso. Agora já é o salto agora do texto. Você não percebe o ladrão arrependido pedindo, Senhor, eu queria viver um pouco mais. Isso aqui é fenomenal, pastor Abraão. Ele diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele consegue enxergar que para além da vida dele, ali, que já estava se acabando, existia uma vida incomparavelmente melhor para ser usufruída. Ah, meus irmãos amados, ele poderia ter pedido, Senhor, me tira daqui. Ah, Senhor, eu queria viver um pouco mais. Ele diz, não, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Meus irmãos, por favor, existem muitas coisas legítimas. Viver aqui é legítimo. Quem trouxe os céus e a terra a existir não foi o diabo. Mas às vezes estamos com os pés tão fincados aqui, que já não mais nos alegramos com a esperança do porvir. Não há mais alegria sobre a volta de Cristo. É verdade, gente. Por isso que aqueles cantos que falam da volta de Cristo já não empolgam muito, não. Vai lá, homem de Deus. Ó, pensai neste lado lá do céu. Bom, é interessante sabermos que a própria Bíblia diz que ninguém, especialmente aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, ninguém diz ou dirá Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Verdade, certo? Nesse texto é um texto maravilhoso e nos dá uma lição muito grande. Nos mostra. Por quê? Porque além dessa justiça terrena, ele, através da ação do Espírito Santo, ele entende que há uma justiça divina e superior. Quando o outro chega e começa a contestar e diz, de fato, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Então ele começa a repreender e diz, nem temes a Deus, nós estando sob igual sentença. Veja, que ele diz, em outra versão diz, na mesma condenação, tá certo? Só que, aí tem uma vírgula, ele não para aí. Ele diz, não temes a Deus, estando sob igual sentença. Aí dá uma pausa e diz, nós sim, na verdade, pelos nossos atos. Por quê? Porque estamos pagando a justiça dos nossos atos, daquilo que cometemos, o pecado, o erro. Aí ele volta e diz, este mal nenhum fez. Então veja, quando ele diz, este mal nenhum fez, vai além da justiça, porque mais adiante ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Veja, ele não diz quando entrares no teu reino, quando vieres do teu reino. Então aí já está uma escatologia já pré-determinada mediante o que ele fala. Por isso que eu digo que esse texto é extraordinário. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Então Jesus vai exclamar e diz,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é interessante saber que ele reconheceu o erro, que estava ali sob igual sentença. Todos três iriam morrer. Agora, os dois, segundo as atitudes e pecados, erros deles dois. Porém, um mal nenhum fez. E aí está a grande diferença que ele entende. Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória, toda a exaltação. Não é, presbítero Eduardo? Deus é bom. Lembra-te de mim. O entrares depende do evangelista. Tanto é quando entrares no teu reino ou quando vieres no teu reino. Estão dizendo a mesma coisa. Boa fala do presbítero Adualdo, excelente. Agora observe onde se encontram os nossos olhos, queridos. Onde se encontram fitos nossos olhos. Lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino ou quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Onde está a nossa esperança? O Senhor não quer que vivamos desprezando as coisas do tempo presente. Ele só quer que as coisas do tempo presente sejam colocadas na ordem certa. Santo Agostinho disse assim: o problema não é amar as coisas e as pessoas. O problema é amar na ordem errada. O problema é amar na ordem errada. E o que foi que Cristo disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordem certa. Por isso ele disse que ama o seu pai ou sua mãe mais do que não é digno de mim. Ele está proibindo amar o pai, amar a mãe. Ele está dizendo: se amar o pai mais do que a mim, aí sim. É a ordem. O problema é que a nossa tendência é amar na ordem errada. E o correto é amar na ordem certa. A redenção, Smith, um teólogo que tem uma trilogia imaginando o reino, desejando o reino, uma maravilha. Ele fala que nós somos seres amantes. Amantes no sentido de seres que foram feitos para amar. Aí ele usa essa expressão: nós somos seres amantes. Então, por exemplo, não existe essa conversa de uns amam e outros não. Todos amamos. A grande questão é: a quem estamos amando mais? A quem estamos amando mais? Essa é a questão. É aquela conversa, presbítero Adualdo, presbítero César, presbítero Jorge, que a gente precisa evitar essa conversa, reverendo Abraão. Todos nós, né? Aqui é só força de expressão, homem, eu sei que o senhor sabe. Precisamos evitar essa conversa de uns adoram e outros não. Não existe isso, queridos. Todos adoram. A questão é a quem estão adorando. Todos amam a quem estão amando mais. Todos estão, queridos, nós vivemos na verdade debaixo de vivemos dentro de um santuário a céu aberto. Se você vai no shopping, você tem adoradores ali. Existe liturgia no shopping. Existe liturgia na orla. Existe a liturgia cultural. E todas as liturgias numa escola, elas estão voltadas justamente para quem amamos mais, quem adoramos de fato, a quem estamos adorando. Tudo que fazemos como ato de adoração. E aí uma mensagem para quem está namorando, para quem está casado. Que o Senhor nos abençoe. A gente vai dar continuidade à próxima quinta-feira, mas fique aí. Lembra-te de mim. Fica essa mensagem. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou quando entrares no teu reino, ou quando vieres. Lembra-te de mim. Graça de Deus na vida dele. Graça de Deus. Regeneração, conversão, igual a fé e arrependimento, justificação, adoção, processo de santificação,
Claro que no caso dele, ele não demorou muito no processo de santificação, né? Porque ele logo foi para a glória. Mas ele ainda está aguardando o estado de glorificação, ainda que ele já esteja no paraíso. E eu quero abraçar esse santo. Agora veja o que é graça, como a graça é escandalosa. Veja como a graça é escandalosa. Cristo pendurado no madeiro, salvando um criminoso ali. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E eu encerro aqui, subindo mais um degrau. Não há cristianismo sem Cristo. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não há cristianismo sem Cristo. Lloyd Jones escreveu 6 livros falando sobre o cristianismo autêntico, de César, da editora Persa. Eu sei que tu conhece. A Reverendo Abraão conhece. 6 livros. Eu tenho o privilégio de ter esses 6 livros, baseado no livro de Atos, Cristianismo Autêntico. E logo no primeiro volume, ele trabalha o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo de Atos. E ele diz que não há cristianismo sem Cristo. E não há mesmo. Cristianismo é uma pessoa. Essa pessoa tem nome, e o nome dela é Jesus. Ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu sei que tu és o rei. Tu vais reinar plenamente, plenitude. Quando isso acontecer, lembra-te de mim. Pedro, num outro momento, disse assim: os discípulos se escandalizaram com o sermão de Cristo, lembra? João 6. E disseram: Senhor, olharam assim e perceberam que aquela multidão já não era mais a multidão seguindo a Cristo. Os próprios discípulos querendo como que: Senhor, maneira aí. Aí Cristo disse: vocês também querem? Vocês também querem se retirar? Vocês também estão querendo? Aí Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta amada igreja prossiga confessando Jesus como Senhor e Salvador, sendo cristocêntrica. Paramos por aqui, na próxima quinta, querendo o Senhor, retomaremos, aprendendo com eles personagens ao redor da cruz.